cumprimentamos você com a alegria da salvação em Cristo Jesus. São todos bem-vindos a este canal. Aos novos inscritos, que continue conosco, também compartilhando este conteúdo. Se você ainda não é inscrito, ainda te convido a se inscrever, clicar no sininho e também compartilhar. Deixe o seu comentário e o nome da cidade da qual vocês também estão assistindo. Quero destacar que um dos pedidos de orações da semana passada que foram deixados nos comentários foi a respeito de um pedido especial. Não que os outros não sejam, mas esse me chamou muito a atenção. É pela Kedma. Eu não conheço a Kedma, mas temos rogado ao Pai para que Ele, pelas suas misericórdias infinitas, restaure a saúde dessa mulher. E que nós possamos permanecer confiando no agir do Senhor em relação aos pedidos de orações pelo retorno dos nossos filhos ao Senhor. Vamos continuar colocando estas petições no altar de Deus. E ali, antes de Jesus voltar, antes de Jesus tirar sua veste de sacerdote, de sumo sacerdote, Ele vai atender os nossos pedidos em relação à salvação dos nossos filhos. Creiamos nessa promessa tão bondosa. Vamos para o estudo da lição? A lição de número 5, dando continuidade no estudo do livro de Êxodo, vai falar sobre a Páscoa. A lição 5 vai falar sobre a Páscoa. Quando Moisés faz o pedido de libertação de Israel ao rei do Egito pela primeira vez, ele advertiu a Faraó de que poderiam cair as mais terríveis pragas. Ele chegou para Faraó, a mandado de Deus, e disse: Israel é o meu primogênito. E eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas vocês não quis deixá-lo ir. Por isso, matarei o seu primeiro filho, ou o seu primogênito. Se Faraó houvesse aceitado a prova do poder de Deus, mostrado por ocasião da primeira praga, teria sido poupado de todos os castigos que se seguiram. Sua resoluta obstinação, porém, exigiu maiores manifestações do poder de Deus. E seguiu-se praga após praga, até que afinal ele foi chamado para contemplar a face desfalecida do seu primogênito e dos seus demais queridos. Na semana passada nós estudamos sobre 9 pragas que caíram sobre o Egito. Na imagem da lição nós temos aqui 2 botões. O botão sim, com uma tesoura, um fio ligado a uma tesoura, e o botão não, um fio ligado a uma vela acesa. E entre essa tesoura e esta vela, tem uma bomba com um pavio em direção à vela. O que nós entendemos aqui? Que a decisão estava nas mãos de Faraó. Ele poderia dizer sim, libertando o povo de Deus, deixando o povo de Deus sair do Egito, e aqui esse sim seria uma tesoura cortada, cortando o fio. Então cortaria o fio da bomba. Mas nós sabemos bem qual foi a decisão de Faraó. Ele apertou não. E este não, nós vimos aqui que a decisão estava na mão dele e ele apertou, no caso não, e a bomba explodiu. Ou seja, a 10ª praga aconteceu. A decisão estava nas mãos dele. Se ele deixasse o povo ir, estavam os primogênitos salvos. Mas o sim simbolizava Faraó reconhecer quem era Deus. O sim simbolizava, representava ele se submeter em obediência a Deus. Mas não foi isso que nós vimos no contexto da lição, nem na história. Tudo que Faraó não queria era se submeter ao Deus do céu. A escolha de Faraó afetou não só a sua própria existência, mas a existência de muitas pessoas inocentes. Antes da 10ª praga cair, Deus advertiu Faraó, lhe dando chance de se arrepender. Deus também usou Moisés para instruir os filhos de Israel, os israelitas, em relação à sua saída do Egito e sobre como eles deveriam se proteger contra o juízo iminente. A lição de domingo, mais uma praga. Por meio de Moisés, Deus revelou a Faraó o que aconteceria a seguir. A advertência mais solene foi dada para Faraó. Seria um justo juízo sobre o orgulho,
a exploração, a violência e a idolatria. A pergunta 1 nos fala o seguinte: que advertência o Senhor fez antes de executar o juízo sobre o Egito? Deus, aqui baseado em Êxodo capítulo 11, Deus deu aos egípcios uma última chance e uma última advertência para que eles se arrependessem. Qual foi o sentimento de Faraó diante do anúncio da praga que estava por vir? Diz que ele ficou irado. Diante das advertências que os servos de Deus têm dado hoje através da sua palavra, diante das manifestações no mundo natural, tanta catástrofe, diante das manifestações na sociedade, tantas violência, guerras, fomes, qual tem sido a reação das pessoas? Incredulidade, zombaria, frieza, rejeição. Tudo aquilo que Faraó também viveu diante das oportunidades de salvação. Hoje, Deus também está dando chances à humanidade. O Senhor está sendo longânimo. O Senhor não está querendo que ninguém se perca, mas que as pessoas se cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:2. O Senhor é o juiz supremo. Deus se opõe ao orgulho, Deus se opõe à injustiça, Deus se opõe à discriminação, Deus se opõe à exploração, à arrogância, à crueldade, ao egoísmo. Tudo que o seu primogênito, Israel, ali no Egito, estava sofrendo. Existem paralelos com o mundo atual. E por essas ocorrências de orgulho, de arrogância, de injustiça, de exploração, de guerras, de inocentes morrendo, Deus também fará juízo na terra. Deus está revelando ao mundo, através de seus mensageiros, o que vai acontecer. A demora no livramento dos israelitas era porque Deus queria salvar tantas pessoas quantas respondessem ao chamado que ele fazia por meio de seus servos Moisés e Arão. A lição de segunda-feira, a Páscoa. O texto bíblico da lição de segunda-feira está em Êxodo 12, de 1 a 20. Quais instruções específicas Deus deu a Moisés e a Arão antes de deixar o Egito? A lição nos traz aqui os textos de Êxodo 12, de 1 a 20, e nesses textos Deus dá instruções detalhadas para a celebração da Páscoa. Os filhos de Israel deviam realizar uma tarefa que os provaria. Por meio de suas obras, eles deveriam mostrar fé na grande libertação que Deus estaria realizando entre eles. Para escapar do terrível juízo de Deus que ele traria sobre os egípcios, o sinal de sangue precisava ser visto em suas casas. Todos deveriam ficar em casa, pois se algum israelita fosse encontrado com os egípcios, seria atingido pelo anjo exterminador. O Senhor ordenou a Moisés que cada família dos israelitas matasse um cordeiro macho, sem defeito, e com o sangue do animal marcasse a ombreira da porta. Esse foi o sinal para que o anjo da morte passasse por alto as casas dos israelitas e não tocasse em nenhum deles, exceto os cruéis e orgulhosos egípcios. O sangue da Páscoa representava para os judeus o sangue de Cristo. Eles também foram instruídos a guardar esta festa da Páscoa como uma ordenança. A celebração da Páscoa começou nesse momento, para que juntas, famílias inteiras, reunidas, pudessem experimentar a libertação de Deus. Uma libertação mediante Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal. Essa libertação exigia dos israelitas fé, exigia deles confiança na provisão para que eles continuassem vivos. A Páscoa deveria ser um ato tanto comemorativo como simbólico, que apontava não somente para a libertação da escravidão do Egito, mas para um maior livramento que Cristo iria realizar no futuro, que era libertando o seu povo do cativeiro do pecado. A pergunta 3. O que o Senhor faria pelo povo quando a última praga viesse? O que tudo isso simbolizava? Deus passaria sobre as casas cujo sangue estivesse nos umbrais da porta.
nós vemos que este sangue, ele era uma forma do anjo ver que ali tinha uma família que acreditava no Deus do céu. Uma família que acreditava no plano da salvação, no sangue do Cordeiro que no futuro seria derramado para a libertação do pecado da humanidade. O sangue simbolizava vida e salvação. Que aplicação nós podemos fazer desse tema de segunda-feira? Ali diz que no capítulo 12, verso 21, diz assim: chamou Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Ali era o pai que passaria o sangue nos umbrais da porta para proteger a sua família. O que estamos fazendo como pai, como mãe, para proteger a nossa família? Como anda a nossa fé? O pai, ele era o sacerdote do lar e ainda é. Para aqueles pais colocarem o sangue nos umbrais, precisaram crer na libertação que viria e passar essa confiança para a sua família. O pai é o sacerdote do lar e é o responsável espiritual da família. Estamos crendo no sacrifício que Jesus fez na cruz por nós? Estamos aplicando as promessas da palavra de Deus às nossas vidas? Como anda a nossa espiritualidade? Compramos a lição para nós nos alimentarmos diariamente? E como pais, estamos comprando a lição também para os nossos filhos terem a oportunidade de se alimentarem do maná do céu todos os dias para alimentar a fé, nutrirem a alma com a palavra do Senhor? A partida do Egito deveria ser organizada, focada na adoração ao Senhor que iria redimi-los. Também estamos de partida, meus irmãos, deste mundo. Deus nos tem dado instruções através da sua palavra de como nós devemos nos preparar. É hora de nós fazermos os preparativos para a saída deste mundo. A diferença é que os israelitas levaram bagagem para Canaã. Nós estamos de mudança definitiva para o céu e a nova terra. Nós não levaremos nenhuma bagagem. Nós não teremos nenhum caminhão de mudança para levar nada do que estamos acumulando aqui nessa terra. O que nós vamos levar é o caráter transformado. E isso é uma obra urgente e necessária. Precisamos ter pressa para sair daqui, como os israelitas tiveram pressa na hora que estavam comendo o cordeiro. A ordem é que eles comessem o cordeiro, já arrumados, com os calçados nos pés e o bordão na mão. Tudo preparado. Eles estavam sabendo que a qualquer momento eles deveriam sair do Egito. Toda a família israelita precisou de um cordeiro. Era necessário que eles, pela fé, confiassem que o sangue nos umbrais da porta iria protegê-los, salvá-los da destruição. Hoje nós também precisamos do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A família humana necessita do Cordeiro. A minha família, a sua família, necessita do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus. Do Cordeiro que foi morto e aplicar o seu sacrifício em nossas vidas para que também sejamos salvos. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Hebreus 9. Aquele que não aceitar o sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, que derramou seu sangue para nos salvar do pecado, essa pessoa não terá vida, a vida poupada. 1 João 5,12 nos diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A celebração da Páscoa levou Jesus a instituir uma nova cerimônia para seus seguidores, para mim e para você, a ceia do Senhor. Ao celebrarmos este momento de comunhão, nós nos lembramos de sua vida e morte por nós e aceitamos diariamente a morte substitutiva de Cristo em nosso lugar. A lição de terça-feira, Pesach, em hebraico, Páscoa. Em hebraico significa passar sobre, porque a destruição passou sobre as casas cujos batentes das portas foram marcadas com o sangue do Cordeiro, o símbolo de vida e salvação. A pergunta 4. Leia Êxodo 12, de 17 a 23. Qual era o papel do sangue na celebração desta nova festa? O sangue simbolizava a proteção e era um sinal de vida em meio à morte iminente.
Na época do Êxodo, o sangue nos batentes das portas era um sinal de que a família, em particular, reconhecia o Senhor e queria viver de acordo com os seus ensinamentos. Esse sinal de sangue trouxe o juízo de salvação para as famílias dos israelitas. Do mesmo modo que o sangue de Jesus, aplicado em nossa vida, nos traz salvação e não condenação. Do mesmo modo que Raabe colocou aquele fio vermelho na janela, quando Jericó fosse destruída, fosse invadida, ela seria salva e sua família também, todos os que estivessem dentro de casa. E aquele sinal exposto. Então, quando o povo de Deus entrou em Jericó e viu aquela casa com aquele sinal, eles ali sabiam que tinha um seguidor de Jesus. Era uma demonstração de fé em Deus, crendo que ele os livraria do destino reservado aos que não estavam sob a proteção do sangue. Alguns esclarecimentos do livro Patriarcas e Profetas sobre essa história. Nós devemos crer que Jesus não somente morreu pelo mundo, mas que Cristo morreu por mim, morreu por você. Deus, Cristo morreu pelo mundo inteiro, sim, morreu para que todas as pessoas tivessem a oportunidade de salvação. Mas eu preciso me apropriar dessa salvação. Você precisa aceitar Jesus. Eu preciso aceitar Jesus individualmente na minha vida. Cada pessoa é convidada a aceitar Jesus pessoalmente. A lição também traz uns termos como isopo. E essa palavra esse isopo era empregado na aspersão do sangue e essa palavra significava purificação. É um símbolo de purificação. Aqui também nos diz que o cordeiro deveria ser preparado inteiro. Nenhum osso poderia ser quebrado. Por quê? Ele era símbolo de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que morreu, e nenhum osso de Jesus foi quebrado. A carne deveria ser comida. Não basta nós crermos em Cristo para o perdão dos nossos pecados. Pela fé, nós devemos receber constantemente nutrição espiritual que vem dele por meio da sua palavra. A palavra de Deus é pão que nos alimenta. A palavra de Deus é luz que ilumina os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela nos fortalece. Então nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. O cordeiro tinha que ser comido com ervas amargas, representando a amargura da escravidão do Egito. Da mesma forma, quando nós nos alimentamos de Cristo, nós devemos fazê-lo com arrependimento no coração por nossos pecados. Devemos confessar os nossos pecados a Cristo Jesus. O pão sem fermento também tinha um significado. Todos os que receberam vida e nutrição em Cristo devem se afastar do fermento do pecado. A cada vez que eu e você estudamos a Bíblia, nos alimentamos da palavra com arrependimento, com confissão, nós devemos pedir a Deus que nos ajude a sermos purificados do pecado, a termos forças para que não cometamos pecados voluntários. Que o Senhor nos cubra e nos fortaleça a cada dia e nos santifique, nos purifique para vivermos uma vida tendo nosso caráter transformados e sendo cada vez mais parecidos com Jesus. Quarta-feira, passando a tocha. O verso para memorizar nos diz assim: quando seus filhos perguntarem que rito é esse, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Passando a tocha, esse termo nos remete às Olimpíadas. Vocês veem que é comum as pessoas saírem correndo com uma tocha no país onde vai ser sediado as Olimpíadas. E isso remete à Grécia Antiga, onde lá nos Jogos Olímpicos essa chama dessa tocha foi acesa. E isso dá uma intenção de continuidade dos Jogos Olímpicos. E a ligação entre os jogos que passaram, os Jogos Antigos e os Jogos Modernos. A tocha, para os esportistas, representam continuidade, paz, amizade, perseverança, esperança. Passar a tocha olímpica para eles é uma homenagem a uma deusa chamada Hera.
Nós temos uma tocha não olímpica para passar. Nós temos uma tocha que simboliza, que homenageia o Deus do céu, o Deus que nos libertou. Êxodo 12, de 12 a 14, Êxodo 12, de 24 a 28. Qual é a ideia central desse texto? Os filhos de Israel foram instruídos a guardar a festa da Páscoa como uma ordenança para se lembrarem dessa salvação e também para que quando seus filhos perguntassem: pai, que rito é esse? Os pais deveriam responder: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. De como naquela noite em que o anjo destruidor saiu para ferir os primogênitos dos homens, dos animais, passou sobre as suas casas e nenhum dos hebreus foi morto, desde que tivesse o sinal do sangue em seus umbrais das portas. E quem deveria passar a tocha contando essa história? Os pais. Os pais eram e são os primeiros professores e deveriam contar e devem contar a história do êxodo aos filhos, como se eles mesmos houvessem participado do êxodo, como se os próprios filhos tivessem sido escravos no Egito, como se os próprios filhos tivessem sido redimidos pelo Senhor e escapado do Egito. Os pais precisariam ensinar aos seus filhos e a próxima geração precisaria ensinar aos seus filhos perpetuamente. Eles precisavam viver essa experiência, não apenas em palavras, mas em ações. Uma experiência sempre nova. Assim, o que aconteceu não seria esquecido. Esse padrão não mudou. Devemos ensinar os nossos filhos sobre o plano da salvação, sobre os feitos de Deus e a promessa de sua volta. Não negligenciemos essa tarefa. Devemos contar aos nossos filhos que este mundo é um Egito, que nós não somos daqui, que nós não somos deste mundo e que nós precisamos aceitar a redenção feita por Jesus na cruz. Que Jesus já pagou o preço da dívida do pecado e nos libertou. Cada um de nós devemos viver uma experiência pessoal e real com Cristo. Essa vivência se dá em casa, na hora do partir do pão espiritual, no momento do culto familiar. Essa vivência se dá na frequência aos cultos na igreja. Essa experiência acontece na participação dos filhos nas atividades do clube de aventureiros e do clube de desbravadores também. Lembrar do que Deus fez por nós, tem feito e tem feito também a nossa vida. Isso fortalece a nossa fé e isso aquece o nosso coração com a esperança do retorno iminente de Jesus. Quinta-feira, o juízo divino. Deus feriu todos os primogênitos no Egito, porque ele se concentrou nos primogênitos. Êxodo 12, 29 e 30 e Hebreus 11, 28. Naquela noite, enquanto os filhos de Israel estavam protegidos dentro de suas casas, com o sangue do cordeiro na porta, indicando a aceitação do plano da salvação, a última praga do Egito atingiu os primogênitos, representando um juízo divino contra todos os deuses do Egito e também contra todas as famílias que adoravam esses falsos deuses e haviam rejeitado o Senhor Deus. Êxodo 1. O faraó mandou que as parteiras, lembram que quando o faraó mandou que as parteiras matassem os filhos recém-nascidos dos israelitas numa tentativa de eliminar o povo de Deus? Agora, a punição de Deus recaiu sobre o primogênito do Egito. Isso ilustra um princípio muito claro. Aquilo que nós plantamos, nós também colhemos. Nossas decisões e comportamentos têm consequências reais. O que já experimentamos é a dolorosa verdade de que não sofremos sozinhos as consequências das nossas ações. Quando um filho é usuário, o filho sofre, mas ele não sofre sozinho. Ele leva sofrimento a toda a família. Quando uma pessoa está doente, ela sofre e todas as pessoas em sua volta, da sua família, também sofrem. O pecado traz essa consequência. Outras pessoas, às vezes, até mesmo inocentes, também sofrem. Para as famílias israelitas, esse juízo era de salvação.
enquanto o anjo destruidor passava sobre as casas dos egípcios, houve clamor. Enquanto isso, quem estava dentro das suas casas com a porta assinalada, o anjo destruidor passou e viu que naquela casa haviam pessoas que tinham aceitado o sangue do Cordeiro e eram seguidores do Cordeiro. E essas pessoas foram poupadas. Para essas pessoas israelitas era um juízo de salvação, enquanto para os israelitas era um juízo de condenação. O Espírito de profecia nos diz que havia um número considerável de egípcios que reconheceram pelas manifestações de sinais e maravilhas que Deus tinha operado no Egito. Essas famílias reconheceram Deus dos hebreus como o único Deus verdadeiro. Essa era a intenção de Deus, que todos ali chegassem a esse entendimento de que Deus era o Deus do céu e não os deuses do Egito e não o faraó. Por isso essas famílias imploraram, diante da advertência que Moisés deu, essas famílias então imploraram permissão para que com a família elas entrassem nas residências dos israelitas naquela noite atroz, quando o anjo do Deus extinguiria os primogênitos dos habitantes do Egito. Eles estavam convencidos de que os deuses que adoravam não tinham poder para salvá-la. Eles ainda se comprometeram a escolher, dali em diante, o Deus de Israel como seu Deus. Decidiram deixar o Egito e seguir os filhos de Israel para adorar o Deus de Israel. Queridos, o Senhor não enviou nenhuma praga sobre o Egito sem antes dar um aviso oportuno. Nós vivemos nas proximidades da volta de Jesus. Ele tem enviado mensageiros com advertência ao mundo de que em breve ele vai voltar. Em breve a humanidade será levada a escolher de que lado vai ficar no contexto do grande conflito. Adorar ao Deus Criador ou adorar a besta e a sua imagem. Durante o derramamento das pragas finais, os adoradores do Deus verdadeiro serão poupados, enquanto os adoradores da besta sofrerão as consequências. As pragas cairão, mas não atingirão aqueles que foram assinalados com o sangue do Cordeiro, aqueles que fizeram de Jesus a sua salvação. Por isso, o desejo de Deus é que ninguém se perca. Por isso, a demora em Jesus voltar é dando oportunidade, é dando chance para que cada pessoa escolha servi-lo, para que cada pessoa escolha passar para o seu lado, para que não sofra as consequências que cairão sobre os ímpios. Concluindo o estudo da semana, por causa do seu amor por nós, Deus nos ensina sobre as consequências devastadoras da desobediência quando insistimos em permanecer no pecado. A persistência no erro pode ser fatal. Por isso, Deus nos convida graciosamente ao arrependimento e à aceitação de sua provisão para sermos salvos. Aceitemos Jesus como nosso Salvador. É só Ele quem pode nos salvar. Nenhum outro, a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É só Jesus que nos salva. Outra pessoa não pode nos salvar. Os nossos bens não podem nos salvar. O nosso trabalho não pode nos salvar. As nossas posses não podem nos salvar. Por que corremos tanto atrás daquilo que será consumido, destruído, e estamos deixando Jesus de lado? Jesus é o nosso Salvador. Não existe outro mediador entre Deus e os homens. Só Jesus. De que maneira nós podemos levar a sério os avisos amorosos de Deus para não seguir um caminho que leva à destruição? De que maneira nós podemos transmitir esse ensinamento de forma atrativa e significativa para que a nossa família seja também enriquecida com o conhecimento de Deus? Jesus está voltando. Que nós possamos escolher este Jesus como nosso Salvador. Este Jesus, o Cordeiro de Deus que foi morto e que hoje vivo está, intercedendo por nós, para que nós nos voltemos a Ele, porque Ele em breve voltará. Que o Senhor nos abençoe.